A mansão Matos dominava as colinas da Serra da Cantareira como um palácio de mármore e arrogância. 200 anos de história, 15 suítes, jardins que pareciam pintados por um artista renascentista. Era maio de 2024 e naquela tarde a mansão brilhava para o 10º aniversário de Beatriz Bia Matos, filha única do Dr. Ricardo Matos, CEO da Matos Engenharia, um império de construção avaliado em 600 milhões de reais. Bia encarnava a beleza infantil, com seus cabelos castanhos presos em uma trança perfeita e um vestido de festa branco que custava mais do que o salário mensal de um funcionário. Mas essa beleza exterior escondia algo podre. Criada na bolha do privilégio absoluto, cercada por pessoas que sempre diziam sim, ela havia desenvolvido uma arrogância insuportável e uma crueldade direcionada principalmente ao pessoal de serviço. Eram empregadas humilhadas por copos mal colocados, cozinheiras reduzidas a lágrimas por pratos imperfeitos. Para Bia, essas pessoas eram objetos invisíveis, ferramentas para sua comodidade, que só existiam quando cometiam erros. Carina Mendes tinha 21 anos e trabalhava como empregada doméstica na mansão Matos há 6 meses. Alta, com cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo. Vestia o uniforme clássico, vestido preto, avental branco, sapatos confortáveis, sem maquiagem. Suas mãos mostravam as marcas do trabalho duro, mas seus olhos observavam tudo com uma inteligência silenciosa que ninguém notava. O que ninguém sabia era quem Carina realmente era. Ela era a filha de Dr. Eduardo Mendes, CEO da Mendes Participações, um império financeiro de 2 bilhões de reais, 4 vezes mais rico que a família Matos. Mas Eduardo tinha um problema. Sua filha, criada no luxo extremo, havia se tornado mimada e superficial. Depois de surpreendê-la gastando 40 mil reais em uma semana de compras, ele lhe deu um ultimato. 1 ano trabalhando em empregos humildes, sem revelar sua identidade, ou 0 de financiamento para sempre. Carina aceitou, não para aprender, mas porque não tinha escolha. Nos 6 meses na mansão Matos, Carina havia descoberto um mundo desconhecido. A fadiga física de limpar por 12 horas, a humilhação de ser invisível, o salário que mal dava para cobrir aluguel e contas. Mas ela também havia descoberto algo inesperado: dignidade. As outras empregadas, o jardineiro, a tratavam como família, compartilhavam o pouco que tinham. Carina estava entendendo que o valor humano não estava na conta bancária, mas no caráter e no respeito. Na tarde do aniversário, 100 convidados enchiam a mansão, a elite de São Paulo. Carina se movia entre eles com bandejas de canapés, tentando permanecer invisível. Mas Bia, naquela tarde, estava de humor particularmente cruel, alimentada por ser o centro das atenções. Quando Carina passou perto da mesa principal, Bia a chamou com voz alta e imperiosa. Carina se aproximou, mantendo o olhar baixo. Bia pegou um copo de suco de laranja e o olhou contra a luz com um sorriso cruel, fazendo comentários sobre como o copo provavelmente custava mais do que o salário mensal da empregada. Suas amigas riram nervosamente. Carina permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer resposta seria errada. Mas quando Carina levantou o olhar por um segundo, seus olhos se encontraram. Bia viu algo que a incomodou profundamente. Não medo ou submissão, mas uma espécie de piedade, como se Carina a olhasse de cima, apesar de ser ela quem servia. Essa percepção fez algo saltar em Bia. Em um movimento rápido e deliberado, ela derramou todo o copo de suco de laranja sobre o uniforme branco de Carina. O líquido alaranjado se espalhou pelo tecido como fogo. O salão caiu em um silêncio sepulcral. 100 pares de olhos olharam para a cena. As amigas de Bia caíram na gargalhada enquanto ela sorria satisfeita, fazendo piadas cruéis sobre a empregada suja e ameaçando demiti-la. Carina permaneceu imóvel.
O suco pingava no chão de mármore enquanto suas mãos tremiam, não de medo, mas pela raiva que lutava para controlar. Ela podia revelar tudo naquele momento. Seu pai, com um telefonema, poderia comprar a mansão Matos 3 vezes. Ela poderia destruir Bia de todas as formas, mas ela não o fez. Entendeu que Bia precisava daquela lição tanto quanto Karina havia precisado da sua. A lição mais poderosa não viria de uma revelação imediata, mas de deixar o universo seguir seu curso. Karina inclinou levemente a cabeça e sussurrou um quase imperceptível "Com licença, senhorita." Mas antes de sair, ela parou, virou-se e olhou para Bia diretamente nos olhos. Com um português perfeito e uma articulação que denunciava uma educação superior à de uma simples empregada, ela disse: "Espero que a senhorita jamais precise descobrir como é ser tratada assim. Não desejaria isso nem ao meu pior inimigo." O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Algumas senhoras trocaram olhares significativos. Mas Bia riu ainda mais alto, declarando a empregada louca e prometendo demiti-la no dia seguinte. Naquela noite, em seu minúsculo quarto de serviço, Karina chorou, não pela humilhação ou pelo uniforme arruinado, mas porque, pela primeira vez, entendeu realmente o que significava ser tratada como menos que um ser humano. E entendeu com clareza dolorosa quantas vezes ela mesma deve ter feito alguém se sentir assim em seus 18 anos de privilégio cego. Ela se perguntou se Bia teria alguém forte o suficiente para lhe dar essa mesma lição. Ela não sabia que o universo já havia posto essa lição em movimento e que ela chegaria muito antes do que qualquer um poderia imaginar. 3 dias depois do aniversário, o mundo de Bia começou a desmoronar. Uma ligação às 7 da manhã mudou tudo. Seu pai, o Dr. Ricardo, saiu do escritório com uma expressão de terror puro. A Matos Engenharia estava enfrentando uma aquisição hostil. Um investidor desconhecido havia comprado secretamente 30% das ações nos últimos 6 meses e agora queria o controle total. Em 2 semanas, tudo havia acabado. A Matos Engenharia pertencia a Mendes Participações, uma multinacional que ninguém na família conhecia. A mansão Matos foi vendida às pressas para cobrir as dívidas. A família se mudou para um apartamento de 3 quartos na capital. Para Bia, foi um choque devastador. De repente, não havia mais pessoal, não havia mais privilégios. Suas amigas desapareceram como fantasmas. Os convites para festas cessaram. As crianças que queriam brincar com ela sumiram. Ela se tornou uma pária da noite para o dia. O colégio privado de R$ 25 mil por ano era impossível. Ela foi transferida para uma escola pública onde ninguém queria ser seu amigo. Pela primeira vez, Bia entendeu o que significava estar verdadeiramente sozinha. 3 meses depois, ela recebeu uma carta entregue em mãos. O envelope, de papel pesado, ostentava o selo em cera vermelha, um convite para os escritórios da Mendes Participações. Assinado, Karina Mendes, vice-presidente. O nome gelou seu sangue. Karina Mendes, a empregada. Mas como uma empregada doméstica podia ser vice-presidente da companhia que havia destruído sua família? No dia seguinte, vestindo o único vestido elegante que lhe restava, Bia pegou o metrô até a Avenida Paulista. O endereço era um arranha-céu moderno. O elevador de vidro a levou ao último andar. E ali, atrás de uma enorme mesa de madeira, estava Karina. Mas não a que ela lembrava. Karina vestia um tailleur de alfaiataria em cinza pérola, os cabelos perfeitamente penteados e um relógio Patek Philippe no pulso. Ela emanava uma autoridade que fazia a antiga arrogância de Bia parecer um capricho infantil. Karina explicou com calma quem ela realmente era. Filha do Dr. Eduardo Mendes, CEO da Mendes Participações. Seu pai a havia forçado a trabalhar disfarçada para lhe ensinar humildade,
exatamente como Bia estava vivendo agora. A aquisição não era vingança, explicou Karina. A Matos Engenharia tinha problemas financeiros há anos. Era apenas negócio. Mas então, Karina ofereceu algo inesperado. Sua família havia criado um programa especial para filhos de famílias que haviam perdido o privilégio. O programa incluía 6 meses de aulas sobre valor do dinheiro, trabalho comunitário e aprender o que significava ganhar as coisas por mérito. Se Bia o completasse, teria uma bolsa integral em um bom colégio. Bia olhou para a pasta, tremendo. Perguntou por que Karina faria isso depois da humilhação sofrida. Karina respondeu que, 6 meses antes, ela era exatamente como Bia, mimada e arrogante. Seu pai a havia forçado a mudar. Agora, ela via em Bia a possibilidade de ser melhor. Mas Bia tinha que querer. Com a voz embargada, Bia sussurrou que aceitava. Ela queria ser melhor do que havia sido. Karina assentiu, avisando que seria muito duro, mas se ela resistisse, sairia uma pessoa completamente diferente. Os primeiros 3 meses foram duríssimos. Bia assistia a aulas sobre responsabilidade financeira. Trabalhava 2 tardes por semana em um refeitório social servindo comida a pessoas em situação de rua e passava os sábados ajudando em uma casa de repouso. No início, era horrível. As outras crianças do programa sabiam quem ela tinha sido. Alguns a tratavam com frieza, outros com hostilidade aberta. Dona Mercedes, a coordenadora do programa, foi especialmente dura nos primeiros dias. Mas Bia surpreendeu a todos. Ela não reclamou. Fez o trabalho mais humilde sem dramas. Pediu conselhos em vez de fingir que sabia tudo. Lentamente, Dona Mercedes mudou sua opinião. Notou que Bia realmente queria mudar. Uma tarde, depois de servir no refeitório social, um idoso chamado Seu Antônio lhe contou algo que a marcou. A neta dele havia trabalhado na mansão Matos anos atrás. Bia havia conseguido que a demitissem por quebrar um prato acidentalmente. A menina chorou por semanas porque precisava daquele dinheiro para os estudos. Essas palavras ficaram com Bia, impulsionando-a ainda mais forte a mudar, a construir em vez de destruir. Depois de 6 meses, Karina a chamou novamente. Os supervisores diziam que Bia era a melhor participante que já haviam tido. Dona Mercedes havia pedido pessoalmente que lhe dessem uma menção especial. Karina revelou que a Mendes Participações estava criando um novo programa para ensinar crianças privilegiadas sobre responsabilidade social. Alguém que havia vivido os 2 lados seria perfeito para ajudar a desenvolvê-lo quando fosse mais velha. Mas Bia tinha que terminar o programa e manter boas notas no colégio. Tinha que ganhar por mérito, não por favor. Bia sentiu lágrimas de esperança encherem seus olhos. Confessou que não sabia se merecia. Karina respondeu com gentileza que ninguém merecia as segundas chances, mas que se podia merecê-las com o que se fazia depois. Bia só tinha que continuar. 2 anos depois daquela tarde fatal do suco de laranja, Bia estava no salão da mansão Matos, mas tudo estava transformado. A mansão agora pertencia a Mendes Participações, convertida em um centro de conferências para programas de desenvolvimento social. Bia, agora com 12 anos, estava ali como participante de destaque, prestes a fazer um discurso em frente a 50 jovens do novo programa. Ela olhou para a sala, o mesmo salão onde havia humilhado Karina, mas agora, em vez de convidados ricos, estava cheio de crianças, famílias humildes, filhos de imigrantes, jovens que haviam lutado por cada oportunidade. Ela começou o discurso com honestidade brutal. Contou que 2 anos antes era uma das pessoas mais cruéis que eles poderiam conhecer. Falou sobre o privilégio, a arrogância, como havia tratado quem trabalhava para ela. Falou especificamente daquela tarde com Karina, do suco derramado, da crueldade gratuita.
Falou sobre a queda e a reconstrução, sobre como havia descoberto que o valor real não estava no dinheiro, mas no caráter e no respeito. Explicou que contava isso não para pedir compaixão, mas para demonstrar que a mudança é possível. Não importa de onde você venha ou quem você tenha sido, você pode ser melhor, mas isso requer trabalho duro, humildade e vontade de admitir erros. Depois do discurso, Karina se aproximou. Elas eram agora amigas, unidas pelo laço especial que nasce quando duas pessoas se salvam mutuamente. Karina comentou sobre o bom discurso, embora sempre se incomodasse um pouco quando Bia contava a história do suco. Bia riu, explicando que era importante. Aquelas crianças precisavam saber que até as piores pessoas podiam mudar. Sentaram-se nos sofás onde as amigas de Bia riram de sua crueldade anos atrás. Mas agora o significado daquele espaço havia mudado completamente. Bia confessou que às vezes pensava que aquela tarde havia sido a melhor coisa que lhe tinha acontecido. Parece loucura, disse ela, mas me colocou em um caminho onde eu tive que enfrentar quem eu realmente era, e eu não gostei, mas pelo menos tive a chance de mudar. Karina assentiu, dizendo que a vida tinha formas estranhas de ensinar lições. Às vezes, como meu pai, te forçando a trabalhar. Às vezes, como o seu pai, perdendo tudo. Mas a lição é sempre a mesma. As pessoas importam. Todas merecem dignidade e respeito, sempre. Olharam para os jovens participantes, construindo conexões que mudariam suas vidas. Exatamente o que elas queriam criar. Um espaço onde talento e caráter contassem mais do que origem ou dinheiro. 5 anos depois, Sofia e Karina estavam no palco de um evento de liderança em São Paulo. O título da palestra, Do Suco de Laranja à Liderança. Como a humilhação salvou minha vida. 100 pessoas, empresários, estudantes, ativistas, escutavam a história de 2 mulheres que se salvaram mutuamente. Karina falou primeiro, sobre sua experiência disfarçada, as lições aprendidas com as empregadas que a acolheram como família e como isso moldava agora a forma de gerir um império multimilionário. Ela explicou que o trabalho não tem dignidade intrínseca, são as pessoas que a têm. Bia contou sua história sem censuras, a menina mimada e cruel, o ato terrível, a queda e o lento renascimento que a transformou. Confessou que o mais difícil não foi perder dinheiro ou status, mas olhar para trás e aceitar ter causado dor real a pessoas reais. Olhou para Karina, explicando que não se pode apagar o passado, mas se pode determinar o futuro. Durante as perguntas, uma jovem perguntou a Bia, com a voz quase hostil: como saber se a mudança é real? É fácil falar em um palco, mas na vida real, quando ninguém está olhando, é diferente. Bia desceu do palco e se aproximou da jovem. Disse que ela estava absolutamente certa em ser cética. A verdade é que a mudança não é um evento único, é uma escolha diária. Há dias em que velhos hábitos tentam voltar, mas eu tenho a memória de quem eu era. Ela me lembra constantemente quem eu não quero voltar a ser. Eu não posso provar com palavras, só com ações consistentes ao longo do tempo. E eu aceito que algumas pessoas nunca vão me perdoar. A jovem assentiu, agradecendo a honestidade. Depois do evento, enquanto caminhavam para o carro, Karina comentou sobre a pergunta difícil. Bia sorriu. É a pergunta certa, a que me mantém honesta. Em seguida, perguntou diretamente: você me perdoou de verdade por aquela tarde? Karina considerou a pergunta cuidadosamente. Sim, disse finalmente, mas não foi imediatamente. Levou anos. Vi o quanto você trabalhou para mudar e entendi que guardar rancor me faria mais mal do que a você. Você se deu a segunda chance. 10 anos depois daquela tarde fatídica de maio, a mansão Matos havia se tornado um símbolo de transformação.
Já não era uma residência privada, mas o Campus Mendes Alencastro para o desenvolvimento social, um centro que oferecia formação, mentoria e apoio a centenas de jovens a cada ano. Bia, agora com 20 anos, estudava serviço social na universidade e era coordenadora júnior do campus. Karina, 28 anos, era CEO da Mendes Participações, líder global não apenas em lucros, mas em práticas éticas. Mas talvez a transformação mais significativa fosse pessoal. Elas haviam se tornado melhores amigas, irmãs escolhidas, ligadas por uma história improvável de crueldade transformada em redenção. Em uma tarde de outono, exatamente 10 anos depois do aniversário, elas organizaram um evento especial. Convidaram todas as pessoas que haviam trabalhado como empregadas na mansão. Dona Rosa, o jardineiro seu Antônio e a neta dele, agora gerente de recursos humanos da fundação. Convidaram também o Dr. Ricardo e sua esposa. A família Matos não havia recuperado a riqueza anterior, mas havia encontrado algo mais valioso: humildade genuína e relacionamentos restaurados. No salão onde tudo começou, Bia e Karina estavam juntas à frente da Assembleia Improvável. Bia começou, lembrando que 10 anos antes, naquela sala, ela havia cometido um ato imperdoável. Eu humilhei a Karina, derramei suco, tratei um ser humano como lixo, porque pensava que dinheiro e status me faziam superior. Ela disse que não podia apagar aquele momento, mas podia dizer que aquele ato terrível, paradoxalmente, a salvou de se tornar um monstro completo, porque Karina teve a coragem de não se vingar imediatamente, mas de lhe oferecer algo mais poderoso, a oportunidade de mudar. Karina tomou a palavra, explicando que o ato de mudar de Bia foi corajoso. É fácil continuar sendo quem você é quando é confortável. É aterrorizante desmontar sua própria identidade e reconstruí-la do zero. Mas Bia fez isso. Dona Rosa, a antiga chefe de serviço, levantou-se. Contou que pensou que era uma piada cruel quando disseram que Bia trabalharia no programa. Mas eu a vi fazer o trabalho mais humilde, sem reclamar. Tratar a todos com respeito, e entendi que a mudança verdadeira é possível. Ela se virou para Bia e disse: "Eu te perdoei, minha menina, e estou orgulhosa de trabalhar com você." O Dr. Ricardo, pai de Bia, falou com a voz embargada pela emoção. Ele havia passado a vida construindo um império econômico, mas havia criado uma filha que pensava que as pessoas eram descartáveis. Esse foi o meu maior fracasso, não perder a empresa. O que a Bia construiu desde aquela tarde terrível, quantas vidas ela tocou positivamente, isso sim é uma herança que vale 1000 empresas. Enquanto o evento concluía, Karina e Bia se encontraram no mesmo ponto exato onde tudo aconteceu. Bia perguntou se, podendo voltar atrás, Karina mudaria aquela tarde. Karina pensou longamente. Aquela tarde iniciou uma cadeia de eventos que levou a tudo isto, disse, gesticulando para a sala, para as pessoas, para o que construíram juntas. Obviamente eu gostaria que tivesse sido menos doloroso, mas a dor foi necessária para a transformação. Para ambas, acrescentou. Karina sorriu, comentando que se Bia não tivesse sido tão cruel naquela tarde, talvez tivessem se conhecido como iguais e se tornado amigas normais, mas não teríamos tido essa conexão profunda ou construído tudo isto. Elas olharam pelas janelas, os estudantes caminhando nos jardins, construindo seus futuros sobre alicerces de respeito e oportunidade. A verdadeira lição, elas sabiam, era que a riqueza real não está no que você tem, mas em como você trata as pessoas. E que o poder verdadeiro não está em dominar, mas em elevar.